Olá. O presidente Temer descarta retorno do autoritarismo a empresários em Nova York, após as eleições no Brasil. Os principais candidatos podem discordar sobre muita coisa, mas certamente coincidem quanto a cada um daqueles 3 consensos. Nenhum deles pôs em dúvida a democracia. E, repito, nem haveria espaço para isso. Ninguém questiona a responsabilidade fiscal. Ninguém propõe reduzir a rede de proteção social que nós desenvolvemos nos últimos anos. Ora bem, que impacto isso tem sobre nossa agenda de reformas? Isto só faz fortalecer essa agenda. Temer falou para 100 empresários norte-americanos. Ele considera inevitáveis as reformas da Previdência e tributária. O presidente está nos Estados Unidos para o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Ele frisou que não há violação dos princípios democráticos e espaço para autoritarismo, mas o cumprimento da Constituição. Muito embora admita que se tornou hábito no país o descumprimento do texto constitucional. Isso gera insegurança jurídica. Diga, Eduardo. Não, a verdade é que essas reformas têm que ser feitas e a da Previdência ela é urgente porque falta dinheiro no Brasil, no geral, não só na Previdência. É engraçado porque quando você olha a carga tributária brasileira, lá na linha da competência que tem escrito Orçamento da Seguridade Social, o Brasil arrecada em tributos que foram criados, estão na Constituição, no artigo 195, dizendo que são tributos para cobrir a Previdência Social, 700 bilhões de reais. Ou seja, a gente arrecada o suficiente para pagar essa conta da Previdência. Só que houve uma desvinculação dessas receitas, o que o pessoal chama de desafetação tributária. Então, parte desses tributos são utilizados hoje em dia para pagar outras contas do governo. Então, você tem um déficit da Previdência. Um déficit da Previdência do regime geral de Previdência, que é o INSS, que todo mundo recebe, de mais ou menos 180 bilhões, e um déficit, isso as pessoas têm que atentar, do RPPS, que é o regime próprio de Previdência, que é o regime dos estados e dos municípios, também de 180 bilhões. Só que um beneficia mais de 30 milhões de pessoas e o outro beneficia só 4, e os dois têm o mesmo déficit. Então são esse tipo de coisas que o próximo governo vai ter que enfrentar. Porque com essa limitação de gastos hoje em dia, se não enfrentar a verba que você tem hoje em dia para infraestrutura, para em outros investimentos, para segurança, para saúde, você não vai ter. E aí o país efetivamente para. O Temer descarta, diz a manchete, autoritarismo após eleições. Isso é uma bobagem, né? Uma bobagem. Ele diz, estão descumprindo o texto constitucional. Estão sim, inclusive em relação ao senhor. Que é bom lembrar que o senhor continua presidente porque foi descumprido. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eu vou comentar isso no final hoje do jornal, se tivesse anulado a chapa Dilma Temer, o Brasil viveria uma nova situação e teria de ser anulado. E não foi por um golpe do Tribunal Superior Eleitoral, 4-3, vocês se recordam. Por outro lado, as acusações graves de corrupção que pesa o presidente, muito graves, e que ele não respondeu. Lembra ele dizendo, eu não renuncio, naquele momento, em maio. Não renunciarei. Não renunciarei, né? Ele não renunciou quando a JBS, em maio, tivemos aquelas renúncias. Posteriormente, teve as 2 negativas da Câmara dos Deputados, que o Brasil inteiro ouviu e assistiu, e nós cobrimos. Então, grande parte desse panorama de desmoralização das instituições democráticas são muitos responsáveis. Um deles, Michel Temer.